He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Uma pessoa muito simples, mas parecia um delinquente, com o cabelo caído em sua face e um dente faltando na frente, e usando uma velha e suja jaqueta longa. Ele disse, só quero lhe fazer uma pergunta. O infiel tinha acabado de dizer, não há tal coisa como Deus, é tudo emoção. Isso é um absurdo, é só isso. E o garoto disse, eu quero lhe fazer uma pergunta, senhor. Esta maçã é doce ou azeda? Ele disse, como vou saber? Eu não a estou comendo. Ele disse, isso é justamente o que pensei. Afastou-se. Como você sabe quando você não provou do Senhor? Como você sabe quando nunca recebeu o Espírito Santo, se ele é real ou se ele não é? Como você sabe se há fé e poder? Como você sabe que não há gozo inefável e cheio de glória? Quando você nunca provou para ver isto, o sexto sentido guia a isso. O sexto sentido declara isso a você. Não há poderes intelectuais em absoluto que alguma vez o trarão a você. Os poderes intelectuais arrazoarão e dirão, ora, é psicologia, é alguma coisa desse modo. E a emoção com as pessoas. Mas quando o sexto sentido chega, ele nega todas essas coisas e move uma pessoa diretamente ao seio de Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, todos pela fé. É o sexto sentido que faz isto. O sexto sentido nega todos os sintomas, qualquer coisa contrária à palavra de Deus, qualquer sentimento, emoção. Alguém diz, bem, eu recebi oração, mas não me sinto nada melhor. O sexto sentido nunca ficaria calado diante disso. O sexto sentido diria, é mentira, sinto-me melhor, estou sarando. Deus disse que sim, isso encerra o assunto. Amém! Deus disse que sim. O sexto sentido se alimenta somente da palavra de Deus. Esse super sentido, ele é super acima dos sentidos.
É um sentido maior, é uma fé, é um poder que instiga e impulsiona. Amém! É algo que faz você fazer coisas que nunca pensou que faria. É o sexto sentido, o super sentido. Você recebe oração. Digamos que você tem uma mão aleijada e você recebe oração. Sua mão, você sobe até lá e crê que Deus vai curá-lo. O pastor ora por você, você retorna. O velho homem natural dirá isto: você não está sentindo nenhuma diferença naquela mão. Você não está nada melhor do que sempre esteve. Mas o sexto sentido se aproxima e diz: isso é mentira! Você recebeu oração e isso encerra o assunto. Amém! Como uma mulher que veio à nossa reunião uma vez, e ela veio à nossa reunião, duas delas, elas atravessaram a plataforma, elas viram os discernimentos. Aquelas mulheres foram completamente convencidas. Ambas eram cristãs de verdade. Uma subiu e o Espírito veio e disse: você está sofrendo de problema estomacal. E sua face tomou vida, ela disse: isso é verdade. E o Espírito Santo disse através de mim, e é uma úlcera, ela foi causada por uma condição nervosa. Você foi examinada por certo médico. Ele disse que você não poderia, tinha de passar por uma cirurgia para extraí-la. Ela disse: cada palavra disso é a verdade. Então, vendo que ela era uma tão grande crente, então ele disse: seu nome é Senhora Fulana de Tal, vende assim e tal e tal e tal lugar. Ela disse: isso é verdade! Que foi isso? O sexto sentido captando. O sexto sentido e o Espírito Santo estavam parados lado a lado. O Espírito Santo estava falando, o sexto sentido estava dizendo: amém. Aí está, algo tinha de acontecer. Quando Marta correu para encontrar-se com Jesus e quando ela disse: Senhor, observe o sexto sentido. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aí está o sexto sentido. Jesus se recompôs, disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Que dirá você, arrazoamento? Há um homem deitado lá, morto, e os vermes estão fervilhando através dele. Mas ele acabou de dizer que ele é a ressurreição e a vida. Essa é a palavra de Deus. Aquele sexto sentido, mais além dos cuidados médicos, mais além dos pensamentos da pesquisa científica, desafia tudo, desafia todos os arrazoamentos e os lança por terra. Por quê? Ele está testificando da palavra de Deus. I am, and not I will be, I was, I am now. Resurrection and life. Amen. Eu sou, não eu serei, eu era, eu sou agora. Eu sou a ressurreição e a vida, um homem. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Ele disse: sim, Senhor. Sexto sentido. Eu creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Teu irmão há de ressuscitar. Oh, que coisa! Ao sepulcro se foram. Aqueles dois juntos, algo tinha de acontecer. Aquele era o super sentido com Deus achando-se presente, algo tinha de ocorrer. O sentido era super sentido, era Deus. Havia algo dizendo aquilo a Marta. Ela o tinha visto, ela o conhecia, ela o reconheceu como sendo o próprio Messias. E ela sabia que se tão somente pudesse chegar até ele, e se ela tão somente pudesse aproximar-se dele e apresentar o caso, tão somente ouvir uma promessa da parte dele, era só isso que ela queria. Quando ele disse: eu sou a ressurreição, minha vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, era só isso que Marta queria ouvir, só isso que ela queria, porque o sexto sentido, o super sentido, sua fé, a estava movendo para confessá-lo, crer nele. Esta mulher, quando ela deixou a plataforma, foi: assim diz o Senhor, vá para casa e coma, Jesus Cristo a cura. Ela foi para casa.
Aquela noite, uma amiga dela que morava na vizinhança era a terceira ou a quarta depois dela, e ela tinha uma grande nodosidade em seu pescoço. E aqui veio ela, toda emocionada acerca disso. Sua vizinha ia ser curada daquela úlcera que tanto a havia incomodado. Este foi um dentre centenas de casos, milhares deles. E esta grande nodosidade saliente em seu pescoço, e ela subiu. Eu disse, ninguém precisaria discernir isso, mas você está alegre acerca de algo, você está emocionada, porque aquela mulher sentada lá é uma vizinha sua, Espírito Santo. Ela pensou, como é possível que aquele homem saiba disso? Tem de haver algo que o revele para ele. Assim, quando aquilo foi dito, ele disse, você está pensando acerca do seu pescoço? Sim. Você crê que isso a deixará? Eu creio, disse ela, de todo o meu coração. Eu disse, assim diz o Senhor, vá para casa e receberá sua cura. O homem natural olhou ao redor e não conseguiu ver nenhum sinal. A mulher com a úlcera foi para casa e tentou comer e... que coisa, parecia que ia morrer. O homem natural, o sentido natural, o tato, ainda declarava que a úlcera estava ali. Assim, depois que cerca de 1 ou 2 semanas tinham passado, ela foi pela vizinhança a todos os seus conhecidos na igreja, testificando, o Senhor me curou. E disseram, você está comendo agora? Não exatamente tudo o que quero, mas, disse ela, já estou curada porque, pelas suas pisaduras, eu estou curada. Não importava o que fosse, ela estava curada de qualquer modo. Amanhã, os filhos tinham ido para a escola e ela ficou com muita fome. Ela estava de pé, lavando a louça junto à janela. Ela veio à reunião, uma outra reunião cerca de 1 ano mais tarde, e ela estava lavando a louça. E quando ela, em primeiro lugar, ela sentiu uma sensação realmente estranha passar por ela. E ela pensou, que foi isso? Senti como se eu quisesse gritar. E seu esposo lhe tinha disse, querida, pare de falar a respeito daquela cura. Disse, porque, ainda que ele fosse cristão, disse, você está trazendo reprovação à causa. Como pode você trazer reprovação quando você está testificando de sua palavra? Você trará reprovação se você não testificar dela. Disse, se você foi curada, você foi curada. Ela disse, aquele homem parou e olhou-me nos olhos e contou-me minha situação e as coisas que eu tenho feito, e quem eu era e de onde eu vinha. Ela disse, eu não tinha estado no edifício mais que 15 minutos quando ele veio à plataforma. Como poderia esse homem conhecer isso? Eu nunca ouvi na vida. E ele me disse, assim diz o Senhor, você está curada. E ela disse, eu vou crer até que morra. Ela disse, eu crerei nisso de todos os modos. Assim, ela e sua irmã, abaixo dela, uma amiga, fizeram um pacto com Deus e que elas manteriam aquela fé. Aquela manhã ela se sentiu muito estranha e em poucos minutos ela ficou com fome. Assim as crianças tinham deixado um pouco de aveia em um pratinho, e disse que a aveia sempre lhe dava uma terrível queimação. Se alguém já teve úlcera, você sabe o que é isto. Assim ela pegou e comeu alguns bocados daquela aveia. Oh, que coisa, ela disse, terei de pagar por isto, suponho, mas um dia desses eu estarei bem. Mas ela viu que ainda estava com fome, assim ela terminou de comer o que estava no prato. Ela esperou alguns minutos para ver o que aconteceria. Nada aconteceu, sentiu-se bem, ainda com fome. Ela fritou alguns ovos e serviu-se de uma xícara de café e apanhou algumas torradas e teve um verdadeiro jubileu. Ela comeu quanto podia. Ela continuou lavando a louça e cerca de meia hora depois, ela estava com fome novamente. Nenhum efeito ruim. Ela colocou seu pequeno gorro e lá se foi rua abaixo até a casa dessa vizinha. E quando lá chegou, ela ouviu, ela pensou que talvez tivesse morrido alguém da família. Eles estavam gritando e bradando e andando em volta. A mulher havia dormido até tarde aquela manhã e levantou-se procurando o tumor que estava em seu pescoço, e ele havia desaparecido durante a noite. Que foi isto? Deus em operação!
Aqui no Tabernáculo Cato, quando tivemos aquela reunião, aquele garoto aleijado que entrou lá recebeu oração. Muitos de vocês estavam lá para vê-lo. Eles o trouxeram até aquela sala de emergência lá atrás. Billy conduziu-me até ele. Eles o tinham mantido na plataforma por 3 ou 4 noites, ou no edifício. Ele não tinha cartão de oração, assim eles o colocaram na sala de emergência. Eu entrei lá e orei por ele. Eu olhei para ele e ele disse, Sr. Branham, o senhor pode dizer-me alguma consolação? Eu disse, sim, senhor, filho. Paralisia infantil fez você ficar assim. Ele disse, é verdade. Eu disse, seu nome é tal e tal, você vem de tal lugar. É verdade, ele disse. Ele disse, e acerca da minha cura? Eu disse, por suas pisaduras você foi curado. Ele foi para casa testificando, dando glória a Deus. E ele trouxe tal reprovação, alegam eles, na vizinhança, até que num domingo um grupo de ministros veio e assentou-se ao lado dele e disseram, você tem de parar com isso. Você está trazendo reprovação à causa. E o jovem sentado lá disse, se o senhor estivesse sentado onde eu estou, se estivesse na cadeira em que eu estou sentado, o senhor não tentaria roubar-me a última esperança que tenho em Cristo. Disse, por suas pisaduras estou curado. E mal tinha ele acabado de dizer isso sentado lá, paralisado. Pés, mãos, corpo, costas, e mal tinha ele acabado de dizer aquilo, e levantou-se da cadeira glorificando a Deus. O quê? Seus sentidos naturais disseram que ele ficaria sentado ali. O médico disse que ele ficaria ali para sempre, ou enquanto vivesse. Mas o sexto sentido diz, por suas pisaduras eu estou curado. E ele não aceitava nada que ver com jogar fora tudo que seja contrário ao que Deus disse. É para isso que é o sexto sentido. O velho John Ryan, não o R-Y-A-N. R-H-Y-N. Aquele foi o mendigo cego em Fort Wayne, lá onde fomos aquele dia, e ele recebeu oração na reunião. Aquela foi a noite anterior, aquela quando o piano tocou O Grande Médico Está Perto, sem ninguém nele. E quando ele era cego, ele era de fé católica, e ele parou na fila, e eu olhei para ele, e eu disse, seu nome é fulano de tal, John Ryan? Sim. Você é um mendigo, fica na esquina, faz anos que é cego. Sim, é verdade. Você é de fé católica. É verdade. Eu disse, assim diz o Senhor, você receba sua cura. Disse, obrigado, Senhor. Eu disse, agradeça ao Senhor. Ele disse, mas não consigo enxergar. Eu disse, isso não tem nada que ver. Você está curado. E ele disse, ele desceu para a frente, eles o ajudaram a deixar a plataforma. O homem natural não podia ver nada. Eles não conseguiam ver nenhum resultado disso, em absoluto. Ora, diziam, ele está simplesmente tão cego como sempre esteve. Assim, 2 de seus amigos o trouxeram de volta e o colocaram na fila de oração novamente e o fizeram passar novamente. Howard o deixou passar. Quando ele retornou, ele disse, o Senhor me disse que eu estava curado. Eu disse, você me disse que cria em mim? Ele disse, eu creio mesmo, eu não tenho motivos para não crer no Senhor. Disse, o Senhor me contou todas as coisas da minha vida. E ele disse, não sei o que fazer. Disse, havia uma mulher lá atrás testificando, e ela tinha um papo alguns minutos atrás, e ele desapareceu. Eu disse, então, se você crê em mim, por que está me questionando? Eu estou lhe dizendo a palavra de Deus. Ele disse, que devo fazer, Senhor? Sabendo que ele era católico e tinha de ter algo físico ao qual se pudesse agarrar. Eu disse, apenas continue testificando, por suas pisaduras eu estou curado, e dele louvor. O velho homem, no decorrer das 2 semanas seguintes, ou 3, ficou na esquina e ele vendia jornais. Ele gritava, extra, extra, louvado seja o Senhor, estou curado. Extra, extra, louvado seja o Senhor, estou curado. Quando ele voltou à reunião na noite seguinte, eu mal podia pregar por causa dele. Ele se levantava e gritava, fiquem todos quietos. Louvado seja o Senhor por curar-me. Louvado seja o Senhor por curar-me. Como católico, ele não sabia como lançar mão da fé, mas ele sabia que se ele continuasse dizendo isso, e continuasse, chegaria a hora em que aquele sexto sentido entraria em operação.
Isso mesmo. Louvado seja o Senhor por curar-me. Ele ficava na esquina gritando: louvado seja o Senhor por curar-me. Extra! Louvado seja o Senhor por curar-me. E ele ia a rua abaixo e quando alguém se aproximava, dizia: como está, John? Louvado seja o Senhor por curar-me. Muito bem. E eles se riam dele e caçoavam dele. E outro rapazinho jornaleiro guiou até a barbearia para fazer a barba, cerca de 2 ou 3 semanas depois da reunião. E o barbeiro o fez sentar-se na cadeira e passou a espuma em sua face. E ele disse: John, ele disse, entendo um sabichão. E ele disse: entendo que você foi ver o curador divino quando... aqui. Ele disse: sim, eu fui. Ele disse: entendo que você foi curado, apenas para caçoar dele. E o velho homem disse: sim, louvado seja o Senhor, Ele me curou. E seus olhos se abriram, levantou-se daquela cadeira do barbeiro com uma toalha no pescoço, o barbeiro tentando pegá-lo de navalha na mão, e lá se foram eles rua abaixo, porque a palavra de Deus tinha entrado em operação. A pequena George Carter prostrada lá, que todos vocês conhecem, algumas pessoas estão aqui perto. Deitado lá por 9 anos e 8 meses, não podiam fazer nada se não puxar um lençol por debaixo dela, por causa dos rins e intestinos. Ela pesava umas 35 libras, prostrada lá em Milltown, Indiana. E seus parentes pertenciam a uma igreja que, quando eu fui ter uma reunião lá na Igreja Batista de Milltown, e orando pelos enfermos, aquela igreja disse: se algum membro desta congregação for à reunião daquele fanático, nós o excomungaremos. E o pai dela era diácono. Mas ela tinha conseguido meu pequeno livro chamado Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O irmão Hall levou-me até ela uma tarde. Sua mãe saiu correndo de casa, não queria nada a ver com isso. Entrei e orei por ela. Disse: bem, o que me diz daquela garota Denali? Ela sabia acerca da visão. Eu disse: aquela foi uma visão, irmã, e eu posso simplesmente orar. Tenha fé. A coitadinha tinha sido ensinada contra isso. Uns dias depois, lá estava eu batizando. Ela estava lá chorando, porque ela tinha prometido que viria e seria rebatizada no nome de Jesus Cristo, se ao menos Deus a curasse. E lá ela, suas perninhas aproximadamente do diâmetro de um cabo de vassoura, eles nem ao menos conseguiam colocá-la no urinol. Sua mãe, ainda jovem, sentada lá, debilitada com paralisia e de cabelos grisalhos por ver sua filha prostrada lá, morrendo a cada polegada, tuberculose das glândulas femininas. E lastrou-se por ela toda. Ela pesava cerca de 37 libras, penso que era. Eles a avaliaram, não conseguiam levantá-la bastante para colocar o urinol por baixo dela. Tinham de puxar um lençol por debaixo dela, um de borracha. 9 anos e 8 meses, ela tinha ficado prostrada lá, incapaz até mesmo de levantar sua cabeça para ver uma árvore que ficava próxima da janela. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word.
Look and